Já, gravando. Lígia e Laerte na obra. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao 5º vídeo e a gente ainda não mostrou tanto da obra para vocês. A gente está um pouco adiantado, um pouco acelerado lá, mas a gente achou importante vir aqui pontuar sempre cada situação. E como a gente começou numa situação agora, a gente já está falando da anterior. Então, para quem não assistiu, os outros 4 vídeos estão cheios de dicas e vocês podem acompanhar todos os nossos vídeos todas as terças-feiras. Com exceção a esse agora que passou, né, lá. A última terça a gente teve um pequeno contratempo aí familiar, então a gente não pôde gravar, mas estamos aqui na sequência dos vídeos. Sim, e pretendemos não falhar mais com terça-feira. Até a gente pensou em gravar uns dias anteriores para na terça-feira já estar pronto, independente da situação que veio acontecer. Então vamos lá, gente. O último vídeo a gente falou sobre terraplenagem, além das outras demais dicas. E agora a gente vai falar sobre a situação que vem logo depois da terraplenagem, que é o gabarito. Exatamente. O gabarito são colocadas estacas pelo terreno, né? No desenho exato da planta, né? Em proporção já do tamanho da casa, de forma a direcionar toda a escavação da fundação, né? A perfuração das brocas, aonde vão estar os baldrames e tal. A direção dos tijolos, né? Tudo isso. Tudo isso. Ou seja, aquilo ali já é a sua casa desenhada no chão. Uhum. É bem interessante ver, tem toda uma técnica para fazer, né? Isso aí fica com o seu mestre de obras, a gente não tá aqui tentando explicar como fazer isso, né? Mas assim, para vocês poderem participar, se possível, desse momento, porque é uma coisa muito boa. Inclusive, porque nós percebemos uma coisa, na hora que a gente estava começando a fazer esse gabarito, que nada mais é do que transportar, como o Laerte disse, a informação da planta para o terreno, aí o pedreiro veio nos consultar, porque ele percebeu que uma parte da garagem, ela teria uma leve inclinação, mas isso daqui é na parte de cima, tá, gente, da fachada. Digamos que onde o carro entra, assim, tem a cobertura do carro, ela teria uma inclinação, ela ficaria assim. E ele perguntou se a gente gostaria de continuar dessa forma, porque foi proposto pela engenharia e tal, mas por ele conhecer a gente de muito tempo e saber que eu gosto de coisa muito alinhadinha, e o Laerte também, tipo, padrões, né? E ele falou, vocês querem manter assim mesmo? E aí a gente pensou e falou, bom, não, se dá pra mudar, se tá dentro do que a gente tem aí do contexto do condomínio que tá dentro das métricas, a gente quer mudar. Então ele já alterou isso na hora. Então é importante, gente, eu acho que vale salientar que não só o arquiteto, o engenheiro que acompanha a obra, que vai fiscalizar, ver o que tá tudo certinho, né? Porque a gente tem um acompanhamento do engenheiro também, mas ter o lado seu, né? O lado do seu marido também, né, lá? Tem que ter seu feeling em relação àquilo que tá fazendo, né? De repente você fala, poxa vida, mas por que não tá meio metro pro lado, entendeu? Então tem algum ajuste fino assim que ainda existe a possibilidade de fazer, sem criar grandes problemas com alvará e tudo que você tem da obra. Isso. E, gente, eu vou falar pra vocês aqui, quem é de obra, quem já construiu qualquer coisa na vida, seja uma casa pequenininha, uma casa grande, vai falar, não, ali já tem razão. Sempre que você projeta, cuida, pensa muito na sua planta, na hora sempre tem uma coisa que você quer alterar. Porque estando lá no local é diferente, gente. Você começa a ver que seu vizinho tem uma janela voltada para tua casa. Aí você fala, poxa, aquela janela ali não me agrada, a minha tá aqui, mas dá pra mim pôr um pouquinho mais para lá e não pega, enfim. São coisas que você começa a perceber lá. E uma delas foi a inclinação. A gente vai ter uma rampa de acesso à casa. A casa é completamente plana e térrea, mas ela tem uma rampa na entrada. E essa rampa, se a casa ficasse na posição projetada, ela ficaria mais íngreme. Uhum. A gente conseguiu deslocar um pouco mais para o fundo e ter uma rampa atenuada, assim, né? E o legal, gente, disso tudo, é que a gente estando lá e vendo isso, a gente percebeu que valeria muito a pena colocar a casa um pouco mais para trás. De forma que tanto a nossa garagem, né, a rampa da nossa garagem, dos 2 vizinhos que a gente tem na lateral, ficaria como se fosse todos casadinhos, sabe? Como se a gente tivesse combinado. Quando, ainda que um construiu antes, o outro construiu depois, nós viemos depois, a gente, estando no meio, ainda a gente conseguiu dar uma sincronia ali pros 3, sabe? Isso, a gente fez a casa no mesmo platô, como a gente conversou, e vai fazer uma rampa que vai ficar harmoniosa com a de todo mundo, né? Todo mundo. Então a gente acha que isso daí vale a pena, se você puder acompanhar, esteja lá, veja o gabarito e tal, é bem interessante, tá bom? Estamos fazendo a demarcação do terreno,
Nesse momento foi a segunda compra de materiais assim que a gente precisou por conta do pontalete, tábuas, spray, tintas para fazer essa demarcação. É nesse momento que ele começa a perceber onde que vai estar localizado o quarto, a cozinha, enfim, todas as partes dessa construção. Tá? Feito o gabarito, a gente também já estava preocupados por conta da pandemia mesmo em algumas situações. Por exemplo, ferro e alguns materiais, não todos, mas alguns materiais, eles sofrem influência tanto do dólar, né, quanto de mão de obra, né, lá. Insumo em geral, né? Porque mão de obra, como a Lígia disse, porque as empresas suspenderam os trabalhos, né, por um tempo, por causa da pandemia, tudo. Então, realmente, a gente percebeu. Na cotação de tijolo, a gente percebeu uma data, assim, extravagante para entrega, né? Tipo, pediram 40 dias úteis para entregar um lote de... Tijolo. Isso. Um lote de tijolo. E o ferro, a gente foi comprar também e a empresa já avisou. Falou, olha, o preço está flutuando demais por causa do dólar aí, por causa da situação internacional. Então, a gente teve que já se prevenir disso. E a gente adiantou a compra. A gente adiantou a compra. É importante dizer para vocês que o custo do ferro para a obra nossa total é muito alto, o investimento é muito alto. E aí a gente corre um risco também, porque embora você, que nem o Laerte fez um pagamento à vista do valor total do ferro que a gente vai usar até o final da obra. Aí pode parecer, nossa, mas não foi muito arriscado? Sim, gente, é muito arriscado. Só que a gente também calcula os nossos riscos. Por exemplo, o Laerte fez uma consulta da empresa, sabendo quantos anos ela existe, né, como que tá os caixas dela, enfim. Mas o Laerte é contador, ele tem acesso a algumas coisas que nem todos têm, né? Então, também acho que se você puder fazer isso fracionado, se você não tiver como consultar, você tem alguma dica lá? Para quem não se tem algum órgão que consulta? Tem escritórios especializados que eles te falam a situação da empresa, tá? Alguns escritórios de advocacia, despachante, eles têm condições de consultar. Então aí fica uma dica, gente. O Laerte pesquisou e aí, tendo esses dados na mão, ele falou, não, a empresa é idônea, tá conseguindo tocar mesmo nessas situações adversas. E vamos lá então, compramos o ferro, conseguimos comprar um dia antes do aumento do ferro, né, lá? Ia ser 10% de aumento, gente, e do jeito que estão, qualquer tipo de investimento, poupança, o que for, é difícil, impossível empatar com isso. Uhum. Então, antecipar esse pagamento foi a melhor solução. Foi, e assim, a gente já tinha comprado dessa mesma empresa para essa obra aqui que a gente mora. Então, assim, falar que eles entregam direitinho. Até a gente ficou surpreso, porque na hora da conferência do ferro, o Laerte estava lá, ele assinou a nota, o cara falou para ele conferir tudo, mas o Laerte falou, bom, eu não vou ter noção de tudo isso, né, então eu vou assinar aqui e confiar em vocês. Aí a gente voltou lá, tinha um entregue mais ferro, tipo assim, no outro dia apareceu um caminhão e entregou mais ferro. Daí o Laerte perguntou pro pedreiro, ué, o que tá acontecendo aqui? Ele falou, não, faltou um pouco no pedido e chegou. Então, assim, gente, de fato, não sei se todas as empresas são assim, acho que a grande maioria vai trabalhar porque quer realmente estar trabalhando e recebendo, mas pode ser que algumas não façam isso. Então, assim, é arriscado o que a gente fez? A gente indica, mas desde que você consiga pesquisar, verificar tudo certinho, já ter alguma sugestão falando dessa loja, enfim, tá? Então, onde você vai comprar, façam tudo certinho para vocês não arriscarem. E se não conseguir, compre fracionado mesmo, tá bom? Acho que é uma dica importante essa, né, Lá? Sim, é importante essa aí, com certeza. Na nossa casa aqui, a gente estabeleceu um orçamento com a empresa e combinou com eles. Falou, ó, se tiver algum aumento, vocês vão falando com a gente. E a gente foi comprando ferro durante 6 meses e não teve aumento. Então eu fui comprando por etapa. Então foi uma coisa que foi válida pra gente. A gente foi desencaixando o dinheiro ao longo do período. Só que no caso atual não daria. Então... e uma coisa interessante, uma amiga minha me perguntou isso também, nessa relação com o que a gente já comprou, né? Que quando vocês começarem a fazer o gabarito, vocês já começam a pesquisar tudo, gente. Começa a pesquisar tijolo. Não tô falando assim, pesquisa, por exemplo, caixa de entulho, que você não vai precisar tão de imediato. Mas o que você vai precisar de necessário, assim, nos primeiros dias? Já pergunta pro pedreiro, é cimento, é areia, é pedra, é pedrisco, sei lá,
ferro, já veja com ele a relação e já começa a pesquisar para vocês ganharem tempo, né? E aí minha amiga falou, Lígia, mas ela, olha só, ela tá começando a terraplenagem agora. E ela falou assim, Lígia, mas como que você viu a relação com o ferro? Então, gente, assim, a nossa engenheira, ela faz uma lista de ferros que ela vai precisar para nossa casa lá, que vão ser usados na nossa casa. E essa lista o Laerte pegou e entregou para as empresas que ele estava fazendo o orçamento. O projeto estrutural consta disso aí, né? O material... Consta? É o projeto então pode ser que ela estrutural. não tenha percebido isso, né? Ela talvez tivesse só com o arquitetônico na mão e não percebeu. Pode ser, gente. Até porque ela fez primeiro com o arquiteto e depois ela fez com o engenheiro. Mas assim, se você tem dúvida, já sabe. Então, pede para o engenheiro, ele manda uma lista do que você vai precisar em cima, né, da planta. E aí, você consegue comprar. Certo? Bom, voltando para o terreno, voltando para o que está feito. Feito o requadro lá do terreno, né, que é onde vai estar construída a casa, foram demarcados os pontos que estariam as estacas, que foram perfuradas por uma perfuratriz a diesel. E é legal, gente, mostrar para vocês, tem o vídeo dela fazendo a perfuração. E esses pontos que vocês vão enxergar aí no chão, que são manchas brancas, na verdade são cal que o pedreiro joga, que ele deixa marcado ali, na hora que ele já fez o gabarito, ele já joga o cal, pra perfuratriz já chegar e já fazer o serviço só dela, sabe? Pra ganhar tempo mesmo, vai lá e já faz o furo, vai lá e faz o furo. Importante, gente, é perceberem o clima, como é que tá quando for fazer esses furos, viu? Porque, digamos, se tiver previsto uma chuva muito forte, é melhor não furar. Corre o risco do furo assorear, encher de terra, encher de lama e você não conseguir concretar ele, né? Então, assim, as etapas são bem seguidas. Fez os furos, tem que concretar. Então, você fez o furo, você já tem que estar com a ferragem das estacas prontas. E logo em seguida já está com o concreto. Aí ter certeza de que o concreto pode ser fornecido naquele dia, horário. E com certeza também você vai precisar da bomba. Porque se a betoneira subir no terreno perfurado, corre o risco dela fazer desabar o furo, entendeu? Então vem o concreto com a bomba e faz o preenchimento dessas estacas, né? Então aqui a gente falou de 2 etapas com maquinário. Outra coisa importante, gente, é que se você vai fazer esses furos, seja no condomínio ou seja numa casa de bairro, é importante que a empresa traga umas tampas, tipo uns latões assim, ó, tampa de lata, parece até tampa de bueiro. É tampa de tambor. Ah, isso aí, lá. Eles colocam em cima de todos os furos, tá? Que eles vão fazer, porque quando acaba o furo já é final do dia, tipo, é final do expediente. E aí vai embora, mas pode cair um cachorro, um gato, uma criança, alguém se machucar. Porque esses furos, que nem, né, 5, 7 metros, imagina um resgate de um negócio desse. Então, gente, por precaução, sabe? Fala, ó, traz aí as tampas dos tambor, pra não acontecer acidente na sua obra também. Pois é. Feito o furo, colocando a ferragem, a concretagem, aí tem mais uma etapa logo na sequência, que é escavar os baldrames. Esses baldrames, eles podem ser escavados manualmente, né? O que demanda um bom trabalho manual e, sei lá, 2 semanas de mão de obra e tudo. E se você fizer bem a conta, você vai perceber que contratar uma máquina também, né? Nesse caso foi uma tipo Bobcat que nós contratamos. Em um dia ele cobrou o valor de 1 semana de serviço, só que fez 2 semanas de serviço. Então assim, a gente ganha com isso e ganha em agilidade, tá?
Então, nem sempre o suor vale a pena para quem está investindo. A casa é minha, eu vou gastar, eu prefiro gastar melhor. Eu faço com a máquina e ganho tempo e gasto menos. Cavada, as vigas baldrame, colocado as ferragens e concretado também. Então, eu vou mostrar todos esses vídeos do que estava acontecendo no dia exato para vocês agora. E aí lá? E aí lá? A minha da obra me chama de lá. Primeiro da obra. É que ali já me chama assim, né? Bom, gente, dito isso, eu vou fazer uma comparação para vocês. Nós temos no nosso condomínio aqui algumas obras acontecendo, né? E essa parte da escavação, que a gente resolveu contratar o maquinário, que o Laerte falou, olha, é serviço de uma semana que foi poupado, né? O que acontece? Tem uma outra obra que a gente foi acompanhando e os pedreiros estavam fazendo isso manualmente, né? Ou seja, a gente acabou passando a obra por conta disso. Eles começaram ali a parte primeiro do gabarito, mas a gente acabou atropelando eles, sabe? A gente passou na frente. Mas por que isso aconteceu? Justamente por conta da gente ter contratado o Bobcat, tá bom? É curioso que o alvará dele saiu 2 semanas antes. É um amigo nosso, inclusive. A gente soube do alvará e o nosso ainda não tinha. A gente estava só fazendo o muro. Quando a gente começou a fazer essa parte, ele já tinha começado e a gente passou. Passou na frente. Passou, porque em um dia a gente fez 2 semanas de trabalho, né? Pois é. E aí, gente, não é só questão de... Não é como se fosse uma corrida e tivesse uma largada e depois tinha uma chegada. E não é pra ver quem é campeão, mas é questão de custo também. Porque uma semana com os pedreiros fazendo isso, ou uma semana a gente adiantando a vida dos pedreiros, também uma semana daqui, uma semana ali, é um mês a menos pra gente pagar pedreiro, entendeu? Então é umas compensaçõezinhas assim. Eu acho que é isso. O que mais? Você lembra de mais alguma coisa importante? Para esse vídeo a gente vai estar aqui, né? Olha, gente, uma coisa legal. Já que a gente já começou a falar do tijolo, por fim, conseguimos os tijolos, mesmo sabendo que ia demorar um pouquinho mais. É legal vocês consultarem, aí vai uma dica importante. Se tem olaria por perto, tá? Porque a gente fez orçamentos aqui, um tijolo que meu pedreiro ama. É o pedreiro ou o construtor? Nossa, como que é, meu Deus? Empreiteiro. O empreiteiro gosta, é o tijolo de 9 furos. Então ele é muito bom e é uma coisa que ele falou que é importante se você notar, se você for até a olaria, se todos os tijolos têm o mesmo tom, tá? Por exemplo, se um não tá muito escuro, outro muito claro, não sei o quê. Por quê? Porque eles têm que ter tipo um padrão de qualidade. E aí ele notou isso daí, ele falou, olha, tem um padrão de qualidade tanto no quesito de queima do tijolo, quanto na estrutura dele. Nossa, ele é muito bonitinho. Aí eu fiz um vídeo pra vocês verem também. Olaria por perto é bom porque essas coisas vocês costumam pagar frete, né? Então, às vezes você acha uma olaria mais perto, o frete acaba compensando o valor de um tijolo que tá um pouco mais longe e tá mais barato. Aliás, ali já tocou um assunto importante. Frete é um item fundamental na obra. Então, geralmente, um depósito que vai andar menos, ele tem uma estrutura de custo menor, ele tem condição de fazer um preço menor. Não necessariamente é o que faz, mas ele tem condição. Agora, maquinário terraplenagem, quanto mais próximo ele tiver, menos deslocamento, melhor, e a estrutura de custo fica melhor. Pedra, areia, betoneira, todo maquinário que você for contratar, quanto mais próximo tiver, menos deslocamento e menor o custo. Então, gente, isso é bom saber. Então, vale super a pena comentar isso com vocês. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Gente, então, espero que vocês tenham se divertido. Até terça-feira que vem. E eu tenho certeza que agora esses vídeos ainda a gente não tem tantas pessoas assistindo e tudo, porque não tem muita coisa assim, né, palpável. Mas daqui a pouco também já começa a aparecer aí as subidas das paredes, o nosso toque de impermeabilização, que a gente já tá nesse momento. Então a gente já viu a impermeabilização, a gente já gravou pra vocês, tijolos também, subindo tijolos, enfim. Nossa, nem conto pra vocês, a gente já passou por várias etapas. Mas logo em breve a gente coloca aqui pra vocês no YouTube, tá bom? É isso, lá? É isso aí, então, gente. Um beijo. Ali já dando spoiler, olha só. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.